Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Elvis e nós vamos então para uma aulinha de Química, beleza? Gente, essa aula aqui vale para os meus alunos do Alfa Umuarama, galera do segundo ano, vale também para o pessoal do Colégio Integral de Maringá do segundo ano, beleza? Todas as turmas de segundo ano de Umuarama, Alfa Umuarama e também do Integral Maringá, beleza? Vamos lá então? Gente, essa aulinha trata sobre concentração de soluções, perfeito? Eu gostaria que você focasse nos slides e não necessariamente aqui no meu rosto, tá bom? O que não é muito difícil não, olha que loucura, é bem fácil você focar melhor aí nos slides do que em mim, beleza? Então, ó, concentração de solução, tipos e unidades. Significa que eu posso expressar a concentração de uma solução não apenas de uma maneira, existem várias, beleza? Vamos lá então. Gente, ó, eu considero muito importante alguns pré-requisitos antes de começar a tratar, a dissertar sobre concentração de soluções, tá bom? Quais são eles? Ó, vamos aqui então para o primeiro, sobre notação científica. Na minha opinião, é muito importante, não somente aqui na área de química, quando eu falo de concentração de solução, tá? Você vai usar isso muito na própria matemática, muito na física. Então é bom você ter um domínio dessa técnica de trabalhar com notação científica, perfeito? Ó, um exemplinho para vocês aí. Por exemplo, 0,0018. Tá bom? Eu quero transformar esse número aqui em uma notação científica, eu quero acrescentar a base 10. A minha vírgula ali, eu quero mexer ela para a direita, porque eu quero transformar esse número entre 1 e 10, tá bom? No caso, a minha vírgula, ela vai andar para a direita quantas casinhas? 3, ó. Eu vou pegar a vírgula, aí vou andar para a direita, passou um zero. Mais uma para a direita, passou 2 zeros. Mais uma para a direita, a vírgula fica entre o número 1 e o número 8. Ou seja, eu peguei a minha vírgula e andei 3 casas para a direita. O expoente que está sobre a base 10, quando eu vou para a direita, ela diminui. É uma das maneiras de você entender, tá bom? Então fica um número negativo nesse caso. Por isso que fica 1,8, 10 a menos 3, tá bom? 1,8, 10 a menos 3, porque eu andei 3 casinhas. Existem muitas aulas sobre notação científica, sobre potenciação. Caso isso é complicado para você, eu sugiro assista elas, tá bom? Pode ser depois no final dessa aula, de todos os vídeos que eu vou postar sobre concentração, beleza? Ou pode ser nesse momento, você vai lá, assiste um pouquinho, treina e retorna aqui. Outra coisinha muito importante são os múltiplos e submúltiplos. O que seriam então esses múltiplos e submúltiplos? Gente, ó, por exemplo, o mili. O mili você encontra em muito lugar, tá? Miligramas, mililitros, milímetros. Normalmente a gente fala miligrama, mililitro, milímetro. A gente fala como se fosse uma palavra só. Na verdade, de fato, não é. O mili, ele é um submúltiplo, tá bom? A palavrinha mili eu represento com o mzinho. E esse mzinho significa 10 elevado a menos 3. Então, toda vez que você tiver um número escrito, por exemplo, ó, tá ali do lado, ó, 1 milímetro. Tem o mzinho vermelho, o mzinho preto. 1 milímetro, 1 milímetro. Aquele mzinho em vermelho, eu posso tirar ele e substituir pelo 10 elevado a menos 3. Então, 1 milímetro é 1 vezes 10 a menos 3 metros. Olha aí mais à direita. 1 miligrama é 1 10 a menos 3 gramas, tá bom? Outro submúltiplo. Além do mili, eu tenho o micra. Micra é esse uzinho com uma perna maior ou um mzinho, da maneira que você enxerga. Eu enxergo como um U com uma perna maior, tá bom? Ele é 10 a menos 6. Veja aí do lado, ó. 1 micralitro. O micra está em vermelhinho. Eu posso substituir ele por 10 a menos 6. 1 micralitro é igual a 1 10 a menos 6 litros. 1 micrograma é 1 10 a menos 6 gramas. Então, esse micra, eu posso utilizar ele em qualquer grandeza, tá bom? Mais uma aqui que é muito utilizada é o nano.
O nano eu utilizo a letrinha N minúscula, 10 a menos 9. 1 nanolitro, 10 a menos 9 litros. 1 nanograma, 1 10 a menos 9 gramas. 1 nanômetro, 1 10 a menos 9 metros. Estas não são as únicas, não são os únicos submúltiplos, tá bom? Mas eu considero eles muito importantes. Existem também os múltiplos lá, o mega, tá bom? O giga, assim por diante. Só que esses aqui são os muito importantes aqui dentro então da química, quando eu trabalho soluções. Concentração. Beleza? Vamos adiantar aqui um pouquinho mais. Outra coisa, não é pré-requisito, mas mais uma legenda. Nós sabemos que solução é soluto mais solvente. E nós temos massa, nós temos volume e número de mols. Toda vez que você escrever M, você está querendo dizer a grandeza massa. M1, esse númerozinho pequenininho aí, ó, subscrito, o 1, ele significa então soluto. M1, massa do soluto. M2, massa do solvente. M, sem nada ali embaixo, é massa solução. A massa solução é a massa do soluto mais o solvente. Então, M é a mesma coisa que M1 mais M2. Olha ali no canto da direita superior. V1, volume do soluto, quando o meu soluto é um líquido. V2, volume solvente, tá bom? Normalmente aí nós temos como um solvente universal a água. V é volume da solução, é a soma dos dois volumes, soluto e solvente. Ou seja, V é igual a V1 mais V2. Perfeito? N1 é número de mols do soluto, N2 número de mols do solvente e N número de mols da solução. Tá bom? N1 mais N2 é igual a N somente. Essa é uma legenda muito importante, ela faz muito sentido daqui para frente. Vamos lá. Concentração de soluções químicas refere-se à quantidade de soluto existente em uma quantidade padrão de solução ou uma quantidade padrão de solvente, tá bom? Então, o que é concentração? É quanto eu tenho do soluto dentro da minha solução. E muitos dos exercícios tratam dentro do solvente água. Gente, já está instalado aqui no seu HD o que é concentração, tá bom? Por exemplo, você pega um saquinho de suco e coloca dentro de uma jarra com água. Agora pega esse saquinho de suco, outro na verdade, e coloca dentro somente de um copo. Você pegou todo aquele pó e colocou em duas situações. Um a jarra, o outro o copo. Qual dos dois fica mais concentrado? Qual que é mais forte? É o copo. Eu coloquei todo o pó do soluto dentro do copo. Isso é concentração, sabe? É um suco fraquinho, um suco forte, um suco aguado, um suco muito doce. Então isso é concentração, beleza? As concentrações das soluções, gente, elas podem ser medidas usando diferentes unidades ou relações numéricas, tá bom? Que depende das grandezas que serão relacionadas. Ou seja, eu vou relacionar massa do soluto com volume da solução, eu vou relacionar número de mols do soluto, eu vou relacionar volume do soluto. Dependendo do que você vai utilizar, você constrói então um tipo de concentração diferente, um número diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Tipo, graus Celsius, graus Fahrenheit e Kelvin. São números diferentes, só que querem dizer a mesma coisa. Então, nós vamos trabalhar com várias maneiras de demonstrar a concentração que querem dizer a mesma coisa, tá bom? Então, esse é o nosso primeiro vídeo introdutório e depois nós temos aqui mais vídeos. Te vejo no próximo. Tchau, tchau!